Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Como eu pretendo dar uma chance à minissérie It, Bem-vindos a Derry, eu resolvi ver a minissérie lá de 1990, chamada It, né? Uma obra-prima do medo. Bom, esse título que foi colocado em português só se referir ao livro, porque eu nunca li. Agora, a minissérie, né, que depois virou exibida como telefilme, 2 horas e pouco, não tem nada de obra-prima, não, porque ela é bem descompensada. A primeira parte, o que eu presumo ser o primeiro capítulo, é até bem legal, embora não tenha muita tensão. Agora, os adultos, a parte adulta, meu Deus do céu, hein? Como eles trabalham mal nisso aí. Só que antes de falar sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É claro que eu levei em consideração que é de 1990, que foi feita para a TV da época, acho que foi uma das grandes redes abertas lá, deve ter sido a ABC, então tem problemas de orçamento, coisas da censura, até sei e reconheço que foi um marco para uma geração que gostou, que conheceu Pennywise, que conheceu a obra do Stephen King, terror e blá blá blá, tudo isso eu reconheço, né? Mas a produção, ela tem problema de ritmo, ela tem problema de interpretação, né? O Tim Curry tá legal como o palhaço, lá como Pennywise, e as crianças também. Agora, os adultos, eles estão assim sistematicamente ruins. Tem um cara que fica gritando, um ator que ele grita, até no roteiro, até no próprio roteiro tá reconhecido, mas porque ele tá bravo, mas ele grita toda hora, né? No elenco tem o John Boy dos Waltons, era uma série Água com Açúcar de West, não é West, acho que passava nos anos 30, era uma família lá, esse John Boy, aí todo episódio terminava com boa noite, John Boy, boa noite, Mary Ellen, boa noite, Fulano das Contas. Ele tá lá com um rabo de cavalo, mal, inexpressivo, como todos os adultos. Mas então é assim, é o do palhaço Pennywise, né? Que é, na verdade, o que? É a representação do medo, dos medos infantis, é a representação das diversas violências que podem ser praticadas contra as crianças. Aí você imagina quais tipos de violência que eu estou dizendo, todas inclusive, né? Que é um demônio que ele é capaz de assumir diversas formas de acordo com o medo e o trauma das crianças, e a minissérie fala bastante disso, né? Tanto é que os adultos, alguns têm problema para se lembrar do que eles fizeram quando eles venceram Pennywise quando criança, justamente porque o trauma estava recalcado, e aí então ele ressurge, blá blá blá, dá para você fazer toda uma leitura psicanalítica e tal. Mas então, assim, no primeiro momento, vamos dizer assim, a gente é apresentado às crianças lá em Derry, e todas as crianças, por isso que elas formam um tal de Clube dos Perdedores, The Losers Club. Foi a única parte do filme que, assim, né? Tudo bem, demora, mas não me entediou. Achei aquelas crianças simpáticas e, por serem crianças, até que trabalhavam bem, né? E todas são realmente perdedores, né? Assim, no sentido, uma é as pessoas ficam fazendo gozação porque é gordo, tem um negro, tem um garoto que a mãe trata como se ele fosse doente, blá blá, e ele acredita nisso. Enfim, tem uma menina, enfim, você tem alguns párias ali que tem que lidar com uma cidade onde crianças estão sendo assassinadas e ainda tem que lidar com 3 garotos que são os bullies da cidade. E aí então a gente vai conhecendo um pouquinho do Pennywise. Ele aparece de vez em quando, né? E dá umas risadas e não sei o que. E a gente sabe, né, que as crianças vão vencer o Pennywise na primeira parte.
Fácil elas vencem aquele demônio, nossa, dá uma estilingada, joga um negócio assim, falando, que facinho. É isso que eu falei. Eu reconheço que é para televisão, que falta recurso, mas no final das contas a gente está assistindo aquilo, a gente está recepcionando aquela obra, né? Então ele, para construir aquelas personagens, sim, é um trabalho bem feito e também você vai tendo como alguém lá, um cara, descobre uma foto, né, na calçada, ele começa a ligar para aquelas crianças, só que adultos, então. Então você vai ter as faixas temporais coexistindo. As crianças lutando ou se havendo com o Pennywise e essas crianças adultas, né, recebendo a ligação de que, ó, ele voltou. E aí algumas lembram, outros não lembram, e a gente vai ter que conhecer como que eles estão como adultos, o que eles estão fazendo, se eles estão bem ou não. Também vão estar numa situação, nem todos muito boas, mas assim, os adultos são muito mais infantis e muito mais chatos e muito mais, assim, trabalham muito pior, sem carisma do que aqueles atores mirins, gente. E aí, durante uma boa parte do 2, que é quando os adultos vão ter que lidar com o Pennywise, né, para ter o confronto final e ganhar, botar o Pennywise. Ah, você tá dando spoiler, gente. Claro que o Pennywise não vai ser morto, não vai acabar com o Pennywise. A gente está em 2025, tem uma maldita série chamada Derry, teve refilmagem, teve It 2, enfim, Pennywise não pode morrer, igual Jason, igual Michael, igual Freddy, sempre vai ter. Então, até chegar no momento em que aqueles adultos vão lutar contra o Pennywise, nossa, eles falam, eles jantam, e aí de vez em quando você tem alguma coisinha de terror, balão cheio de sangue, tá? É bem chatinha aquela segunda parte, porque aí você não tem nem a simpatia daquelas crianças, né? São adultos chatos, gritando e. Nossa Senhora! E quando vai ter o confronto final, como o demônio lá do Pennywise é um metamorfo, eles colocam uma aranha, né? Eles que é mal feita, ok, eu não tenho problema, eu tô acostumado até com o filme dos anos 50, mas que ela é mal feita, fica anticlimático. E até entendo, não só por questões de dinheiro, né, de orçamento, ela era mal feita nos anos 90, mas como aquelas crianças estavam nos anos 60, eu até entendo, aquela aranhona podia ser um tipo de monstro que eles podiam ter medo por causa dos filmes de ficção científica de insetos e aracnídeos gigantes dos anos 60, 50, mas a gente tem que efeito, né? Isso eu fecho os olhos para isso. O meu problema nem é com a aranha mal feita do final, embora eu acho que devia ter mais Pennywise, né? O meu problema é aguentar aqueles adultos tanto tempo nesse segundo capítulo. Então, eu não achei obra-prima do medo de jeito nenhum. Eu achei assim bem chato, bem sem tensão na maior parte. Eu não tinha tensão nenhuma, né? Porque assim, primeiro que eu sabia que o Pennywise jamais ia morrer, porque eu também não estava simpatizando com aquelas pessoas adultas, então por mim se eles morressem eu não estava nem aí com eles, porque eles eram chatos. Você fala, nossa, mas foi dado bastante tempo para você conhecê-los. Sim, mas eles eram chatos e não trabalhavam nada, então eu não desenvolvi empatia por eles, nem simpatia, né? Eu me desenvolvi um pouco de tédio. Então, não, esse eu não tinha visto isso. Esse não dá. Agora, quem sabe eu reveja o filme de 2017 e o de 2019, que eu não tinha canal ainda, então vi em algum momento, mas não cheguei a resenhar, né? Que tem um outro tipo de Pennywise, enfim, é outra bagaça, é outra década, é outra época, é outro orçamento, é outro tudo. Nesse It, eu só achei interessantezinho mesmo a performance do Tim Curry, né? Como ele interpretou o Pennywise, que é bem para a época mesmo, sim, mas nada também que eu falo, oh meu Deus, né? Nada de obra-prima do medo, não. Obra-prima
Olha, uma boa parte, desculpa, gente, uma boa parte é obra-prima do tédio, mas eu reconheço que aquilo lá fez parte do imaginário de toda uma geração, porque toda uma geração, não sei se passou no Brasil na época, né, não lembro, mas toda uma geração de crianças e adolescentes que não estava acostumado com esse tipo de coisa na TV e viu aquilo, lembra daquilo até hoje. Como eu lembro dos filmes que eu via nos anos 70 tal, né? Quem está falando aqui é alguém que não tem ligação emocional com isso, e aí então acaba dando uma crítica mais apenas fria, né? Assim, apenas técnica, né? Ok, fiquei sabendo que a proposta inicial era para ser dirigida pelo Jorge Romero, era para ter 8, 10 capítulos. Você tem que levar isso em consideração. Levo tudo em consideração. Só que eu não posso deixar de levar em consideração o produto sobre o qual eu estou falando. Né? É uma coisa que tem grandes bolsões de marasmo, grandes bolsões de gente não carismática, não trabalhando nada. E o que eu vou fazer? Aí não é culpa minha. Tchau.